Boa noite, irmãos, graça e paz. Boa noite, irmãos, graça e paz. Amém. Aí a gente anima para pregar, né? Tá bom. Agradeço aos irmãos por mais uma vez nos receberem aqui, me receber. O Ita, que sempre é bem carinhoso comigo e com a minha família. A Ellen também, que nos acolhe muito bem. Louvamos ao Senhor. E pelos irmãos também, que sempre nos trata com muito carinho. Graças a Deus por isso. Eu gostaria de pedir aos irmãos que abrissem a sua Bíblia em Marcos, no capítulo 6. Vamos ler um texto de Marcos. Marcos 6, 6. Marcos 6, versículo 6 diz assim: E admirou-se, no caso Jesus, da incredulidade deles. Contudo, percorria as aldeias circunvizinhas a ensinar. Admirou-se da incredulidade deles. Agora Mateus capítulo 8. Evangelho de Mateus 8 é onde nós vamos nos concentrar. Mateus 8. Se você notar, no Mateus capítulo 8, ele começa com a cura de um leproso. Ele relata a cura de um leproso, e aí no versículo 5, ele começa uma outra cura. Diz assim: Tendo Jesus, no versículo 5, entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião, implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: Eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres na minha casa, mas basta uma palavra tua, e o meu rapaz será curado. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem, e ao meu servo: faze isto, e ele o faz. Versículo 10, agora a palavrinha de novo. Ouvindo isso, admirou-se, lembra lá de Marcos 6,6, né? Admirou-se Jesus, agora de novo. Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam. Lá Jesus se admirou com, lembra? Com a incredulidade. Aqui é o oposto. Aí diz assim: em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Se você continuar lendo o relato aqui do texto, você vai ver que tudo está ligado com a fé, com a confiança no Senhor Jesus Cristo. Se você olhar a cura da sogra de Pedro também, se você for, depois tem outras curas, aí se você for no versículo 18, diz assim: vendo Jesus muita gente ao seu redor, ordenou que passasse para outra margem. Então, aproximando-se dele um escriba, lhe disse: Mestre, seguir-te-ei para onde quer que fores. O contexto aqui também é fé. E ele vai dizer assim: Jesus respondeu: as raposas têm os seus covis, as aves dos céus os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Versículo 21. E outro dos discípulos lhe disse: Senhor, permita ir primeiro sepultar meu pai. Replicou-lhe Jesus: segue-me e deixe os mortos sepultar os seus próprios mortos. Se você continuar a leitura, vai continuar falando sobre fé. Isso é importante. Porque ele diz assim: então, entrando ele no barco, os seus discípulos o seguiram. Agora são os seus discípulos mais próximos. E eis que veio uma grande tempestade sobre eles. Então, olha ali no versículo 24, na parte final. Entretanto, Jesus... O que Jesus fazia no meio da tempestade? Dormia. E os discípulos? Como sempre, apavorados. Mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor,
salva-nos, perecemos. Perguntou-lhes então Jesus: por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez grande bonança. Versículo 27. E maravilhavam-se os homens. E maravilharam-se os homens, dizendo: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Se você continuar lendo, você vai ver algo também importante. O texto seguinte fala do encontro de Jesus com os endemoniados de Gadara. Mantenha isso aí na mente e a gente vai meditar um pouquinho, tá? Vamos orar. Pai, mais uma vez nós colocamos a nossa vida diante de Ti e suplicamos ao Senhor que o Senhor nos dê graça para a meditação da Tua palavra. Que o Senhor nos sustente em tudo. Precisamos da Tua sustentação. Que a nossa vida, nesse momento, esteja unicamente diante de Ti. Que o nosso desejo, nesse momento, seja de fato ouvir a Tua voz, falar ao nosso coração. Abra, Senhor, os nossos olhos espirituais. Tira, Senhor, os nossos véus. Tira-nos, porque como diz a Tua palavra, aonde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Sabemos, Senhor, que essa liberdade se refere a exatamente isso, a tirar os véus que existem em nossa alma, que existem dentro de nós, para que possamos, Senhor, viver vidas que agradam o Senhor. Ajuda-nos nesta noite, ajuda a minha vida no partilhar, meu Senhor, e ajuda os meus irmãos, aqueles que estão aqui nesta noite, ajuda-os, sustenta-os no ouvir da Tua palavra. Que em tudo o Teu Espírito tenha o controle sobre todas as coisas. Nós Te pedimos, Senhor, nós Te suplicamos, porque se o Senhor não falar conosco, será apenas mais uma reunião. Senhor, fala, queremos ouvir a Sua voz. Guia-nos em tudo aqui, Senhor. Nós Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a vida da igreja é um desafio para todos nós. É um desafio para todos nós que vivemos na vida da igreja, especialmente porque na vida da igreja nós temos que crescer em 3 elementos importantes, que é a fé, a esperança e o amor. O apóstolo Paulo, ele diz que existem 3 características essenciais. Ele disse: é a fé, a esperança e a maior destas é o amor. É como que se no amor resumisse tudo. É como que se a fé fosse um leito, a esperança fosse outro leito, e os 2 leitos se desembocassem no amor, não é? E nós, como cristãos, precisamos crescer nessas 3, são chamadas as 3 virtudes essenciais da nossa fé. A vida da igreja é uma vida de fé, esperança e amor. Todos nós aqui somos chamados a crescer numa fé sólida, numa esperança firme e num amor abnegado, num amor sacrificial para com o Senhor e também de um para com o outro. Todos nós somos chamados. E quando você lê, por exemplo, as epístolas de Paulo, você vê que Paulo o tempo todo ele está elogiando os irmãos e agradecendo a Deus pela vida dos irmãos, e geralmente ele toca nesses 3 pontos. Ele geralmente louva os irmãos pela fé, pela esperança e pelo amor. E tem uma igreja, eu gostaria de tocar na primeira, porque hoje pela manhã eu falei sobre o chamado de Abraão, e Abraão foi chamado para uma vida de fé com o Senhor, de dependência do Senhor, e então uma vida de obediência, porque grave isso, irmão. Isso é importante você gravar. Fé está ligado com obediência, e incredulidade está ligado com desobediência. Sempre vai ser assim e não tem como mudar. Então a primeira lição que o Senhor deseja realmente ganhar o nosso coração é uma lição de fé. E quando Paulo escreve para uma igreja em específico, ele elogia essa igreja pela fé deles. É a igreja de Tessalônica.
Ele diz assim, ele louva o Senhor, porque ele diz assim, a fé de vocês chegou em toda a Macedônia e na Acaia. A ideia ali, irmão, é como que se fosse um grande barulho. A fé daqueles irmãos é como que se fosse um grande barulho que deu para ser escutado a uma distância muito grande. Então, é exatamente isso aqui. O Espírito Santo de Deus deseja trabalhar na nossa vida de tal maneira que nós aprendamos a viver e cresçamos numa vida de fé, numa vida de esperança e numa vida de amor de uns para com os outros. Hoje eu vou tocar na fé, porque é o primeiro ponto. E a Bíblia diz assim, que sem fé é impossível agradar a Deus. Esse texto que nós lemos de Mateus capítulo 8, ele trata da fé. E ele mostra um homem que tinha uma fé, claro. Essa fé no coração desse centurião não brotou do nada. Não brotou dele. A fé não brota de nós. Esse homem já tinha ouvido falar de Jesus. Esse homem já tinha ouvido falar dos feitos de Jesus. E o Espírito Santo já estava trabalhando no coração deste homem. E o Espírito Santo foi quem gerou fé no coração deste homem. Claro, foi o Espírito Santo. E isso é bom que se diga, para você não achar que fé é uma coisa que você tem. Porque fé não é uma coisa que brota em nós. Ninguém nasce com fé, aliás, todo mundo nasce ateu, ninguém nasce com fé aqui. A fé é um dom de Deus, não é assim? Paulo diz, isto não vem de vós. O que não vem de vós? A fé. Pela graça sois salvos mediante a fé. E ele diz assim, e isto, perto, isso longe. Não precisa nem de grego, né? Basta saber um pouquinho de português. Isto, perto, isso longe. Isto fala do perto, fala da fé, não fala da graça. Isto, a fé, não vem de vós. É dom de Deus. Fé é dom de Deus. Isto não vem de vós. Isto não vem de vós. Isto não vem de vós. Não existe algo em nós de fé. É dom de Deus. Então, quando Deus salva uma pessoa, Ele dá para essa pessoa o Espírito Santo. E no Espírito Santo tem fé. Então, agora essa pessoa vai ter que aprender a andar no Espírito. E andando no Espírito, essa pessoa vai andar em fé. Ela vai usar a fé que Deus lhe deu. Irmão, fé não é pensamento positivo, tá? É bom que se diga isso, irmão, porque nós vivemos num contexto de pensamento positivo, que as pessoas ficam assim, não, se eu declarar, isso tem aqui em Moarama? Acho que não, né? Acho que é só em Maringá. Se eu declarar, as coisas acontecem, não é? Se eu declarar que eu posso, eu posso. Se eu declarar que eu tenho, eu tenho. Se eu declarar que eu sou, eu sou. Irmão, você pode declarar a vida toda que você tem, que você pode, que você é. Você não vai ter, você não vai poder, você não vai ser. Não é pensamento positivo, não é uma coisa de falar. Você sabia que eu sou daltônico? Eu sou daltônico. Eu confundo verde com vermelho, eu confundo as cores. Em casa é um sarro quando tem que comprar. A Ju me leva para comprar as coisas com muita dificuldade, porque eu detesto comprar as coisas. Sou um clássico homem, detesto ir em shopping. Eu sou daltônico, irmão. Se eu falar para o verde, isso aqui é vermelho, o que você acha? Vai virar vermelho? Vai continuar sendo verde. O único que tem poder de dizer, faça isso, e as coisas acontecem, é o nosso Senhor Jesus Cristo. Só Ele. O restante aqui não tem poder para nada. Fé não é isso. Fé é a certeza das coisas que vêm, que se esperam, e a convicção de fatos que não se vê. Irmão, coloque isso no seu coração. Você tem um presente certo, e você tem um futuro glorioso. Todos nós temos. Palavra do Itamar aqui, agora na introdução. Por quê? Porque o seu passado tem fatos. Quais são os fatos do seu e do meu passado? O nosso passado tem alguns fatos. Quais são os fatos? Cristo morreu numa cruz. Cristo ressuscitou. E Cristo derramou o Espírito Santo em Pentecostes. Estes são os 3 fatos gloriosos da nossa fé. Por causa desses fatos, nós temos um presente certo e um futuro glorioso. Nós somos um povo que não precisamos andar preocupados com nada. Nós andamos, porque nós temos
problema com incredulidade. Mas nós não precisaríamos andar. Aliás, vamos definir uma coisa aqui. Uma coisa é sentir ansiedade, outra coisa é andar ansioso. Irmão, não tem como impedir, não tem como não sentir ansiedade. Nós vamos sentir ansiedade. Agora, nós não precisamos andar ansiosos, nós não precisamos andar preocupados, nós não precisamos andar angustiados por nada, porque nós temos um presente certo, um futuro glorioso, porque o nosso passado tem fatos maravilhosos. Isso é fé. Então, o Itamar falou que nós vivemos em dias muito ruins. Vivemos mesmo. Em dias muito difíceis. Em dias de rumores. E rumores não ajudam a fé de ninguém. Pelo contrário, rumores colocam no nosso coração medo, ansiedade, preocupação. É o nosso momento. Mas, irmão, nós, como o Itamar disse, nós temos um Senhor assentado no trono, que morreu, que ressuscitou, que venceu todos os nossos inimigos. Porque Deus não tem inimigo. Quem tem inimigo somos nós. Tá certo, irmão? O Senhor não tem inimigo nenhum. Ele veio aqui para vencer os nossos inimigos. Ninguém é páreo para Ele. Ninguém pode lutar com o Senhor. O Senhor é homem de guerra e ninguém pode com Ele. Ninguém. Nós temos muitos inimigos e Ele venceu todos os nossos inimigos. E hoje Ele está sentado num trono firme, num trono que não se abala. E é como se o Espírito Santo estivesse dizendo o tempo todo para nós: por que você está com essa angústia? Por que você está ansioso? Por que você está com medo? Por que você anda irritado? Por que você perde a sua cabeça? Por que você anda humorado? O meu trono não se abala com nada. A tua vida está firme, a tua vida está segura. Ah, se eu estivesse numa igreja pentecostal agora, isso aqui devia estar pegando fogo. Nós precisamos, o Itamar estava vibrando aqui na frente. Porque essas verdades são profundas, essas verdades são maravilhosas e elas deveriam fazer o nosso coração vibrar, irmão. Essas verdades nos deveriam colocar mais de joelho, ao invés de sair falando, né? E vem o problema, já sai falando. E vamos resolver, né, irmão? Afinal de contas, você sabe como resolver as coisas, não é? Você não sabe resolver nada, irmão. Coloca uma coisa na sua cabeça. Aonde você bota a sua mão, você estraga. O povo de Deus deveria ser um povo que, quando tem problema, deveria dizer assim: calma, calma. Nós vamos orar. E o nosso Senhor resolve tudo. E enquanto Ele não resolve, a gente vive dando graças e louvando a Ele, porque Ele está cuidando de nós. Não foi assim que Ele disse? Não temais, ó pequenino rebanho, porque foi do agrado do Pai vos dar o reino. Nós temos o reino, irmão. Não temais. Você acha que Jesus está blefando? Você acha que Jesus não tem palavra? Você acha, irmão? Não, irmão. Ele tem palavra e Ele zela pela sua palavra. E quando nós confiamos na sua palavra, por revelação do Espírito Santo, nós entramos no descanso. Esses dias eu tive uma experiência interessante com o meu filho menorzinho, o Chico. Ele estava com um problema na escola, e um problema com um amiguinho que ele gosta tanto. Irmão, quando a gente estuda, você fez o seu curso, eu estudei teologia, a gente é meio que preparado para resolver problema das pessoas. E a gente acha que sabe resolver problema. A gente vê problema em tudo, irmão. A gente não consegue olhar para os filhos e ver o Senhor trabalhando na vida deles. A gente só consegue enxergar os problemas. Você é assim, eu também sou, então eu sei o que eu estou falando. Eu não sei. Eu estou aprendendo isso com o Senhor agora, sabia? Que eu não sei resolver problema. Está sendo uma lição que Ele está me ensinando. Eu, Ricardo, você não sabe resolver problema. Faz uma coisa, Ricardo, quando você tiver problema, antes de você começar a falar, eu estou aprendendo isso.
vai para o seu quarto, fecha a porta, dobra o joelho e fala comigo, porque eu resolvo o problema. E o meu filho menorzinho, de 6 anos, esses dias eu peguei ele no colégio, eu percebi que ele estava muito irritado e bravo. Eu falei, ô Chiquito, o que está acontecendo? Ah, o fulaninho, que é um amiguinho dele, que ele gosta tanto, mas ele tem um carinho para aquele moleque, virou a cara com ele, só briga com ele, e ele falou, pai, ele só briga comigo, ele não gosta mais de mim. Aquela crise, né? E começou a chorar, ele não quer mais ser meu amigo. Quer ser mais meu amigo. Né? E o meu filho mais velho, eu lembrei agora, meu filho mais velho também tinha essas crises. E uma vez ele estava passando por uma crise com um amiguinho também, e aí eu falei, vamos orar, filho? Vamos. Aí ele começou a orar, Senhor Jesus, o mais velho agora, tá? Estou misturando as histórias, você presta atenção, que aí você vai entender. O mais velho olhou, Senhor Jesus, como o Senhor, ele tinha uns 4, 5 anos, o mais velho, como o Senhor fez lá no Egito, manda praga sobre a vida daquele menino. Eu tive que segurar o riso, mas não aguentei. Eu caí na risada na oração. Eu falei, calma. E esse nós fomos orar. Eu falei, aí sentamos na mesa, estávamos para jantar, a Juliana fazendo os negócios, ele sentado aqui na mesa, bravo, falando mal do amiguinho. Eu falei, ô Chico, faz o seguinte, você gosta tanto dele, chama a professora, pede para a professora ajudar vocês a resolverem o seu problema. Se você fez alguma coisa de errado, pede perdão e aquela coisa de pastor, né, que sabe resolver. Ele ficou me olhando, eu disse, pai, tá bom, eu vou fazer isso. Aí nós fomos para o quarto, terminamos aquele período, fomos deitar, e geralmente eu oro com as crianças. Eu sentei na cama, eu falei, ô Chico, vamos orar pelo fulano? Vamos, pai. Vamos pedir para o Senhor enviar os seus anjos lá, Chico? Vamos. E aí abraçamos nós dois e oramos pelo fulano, pelo menininho. Aí esses dias eu parei o carro para pegar ele da escola, ele saiu e o menininho, que eu sei quem que é o menininho, saiu correndo e falou assim, ô Francisco, tchau! Eu falei, olha, resolveu. Sou bom mesmo, né? Ele entrou no carro todo feliz. Ô pai, eu e o Gustavo, nós voltamos à amizade, o Gustavo está meu amigo e a gente está brincando. Eu falei, Chico, que legal, cara. Você pediu para a professora ajudar você? Não, pai, a gente orou para Jesus e Jesus resolveu. Porque, pai, Jesus resolve tudo, não é? Eu falei, é verdade. É verdade, é claro, Jesus resolve tudo. Deus, naquele momento, falou ao meu coração, quando você tiver algum problema, fala comigo. Eu resolvo tudo. E espera em mim. Espera em mim, que eu vou resolver esse problema. Eu estou aprendendo essa lição, irmão. Está sendo tão difícil para mim, porque eu sou tão tendencioso a fazer e colocar na minha mão e já ir resolvendo, e faz aqui, mexe ali, e arruma os nossos esquemas e tal. E como todo ser humano, como está sendo difícil para mim aprender essa lição. Mas que lição gloriosa, de saber que nós precisamos, como eu falei para os irmãos aqui ontem, nós precisamos fazer o mínimo. Qual é o mínimo? Orar. O mínimo é orar. O Senhor Jesus, o que Ele espera de nós? Como seus servos que têm o seu espírito, que confiemos nele. E que, confiando nele, o obedeçamos. Não é isso que ele espera de nós? É isso que ele espera de nós. Que confiemos nele, porque ele está cuidando de nós. E é tão interessante que o Senhor Jesus olha para esse homem aqui, e o texto diz que ele se admirou da fé daqueles homens. Irmão, que coisa linda. Maravilhoso isso aqui. Porque uma coisa é eu olhar para o Itamar e me admirar da fé do Itamar. Uma coisa é olhar para a fé do Ricardo e admirar a fé do Ricardo, a fé da Tânia, a fé de todos os irmãos que estão aqui, olhar para os irmãos que eu conheço e admirar a fé dos irmãos. O Juliano e os outros irmãos que tem aqui, que eu me lembro o nome, não lembro o nome de todo mundo. Não vai ficar chateado comigo não, tá, irmão? Porque eu citei um, não citei você, tá? Uma coisa é eu me admirar na fé dele. Outra coisa é o Senhor Jesus olhar para uma pessoa e falar, puxa, que fé! Não achei fé assim, Israel.
que você acha que aconteceu com o colégio apostólico? Rolou uma invejazinha, mas você pode ter certeza que ficaram, mas quem é esse cara aí? Como é que o Senhor elogia ele e não elogia a gente? Que fé que causa admiração no Senhor Jesus, sabe qual é? É a fé dele. A fé dele causa admiração nele. A fé dele que está operando na vida de um homem. Qual é a fé do Senhor Jesus? É a fé que diz assim: basta uma palavra tua, porque eu sou um homem sujeito à autoridade. É a fé em que o Senhor diz para o seu servo: vai, e ele vai. Isso é confiar nele. A fé que o Senhor diz para o seu servo: vem, e ele vem. A fé que o Senhor diz para o seu servo: fala, e ele fala. Não fica com medo. Fala o que eu mandar você falar. Essa é a fé que agrada a ele. A fé que ele diz assim: fica quieto na hora da humilhação, na hora que estão pisando em você, na hora que estão te humilhando. Fica quieto. E o servo fica quieto. Isso é uma bênção para o casamento, não é? Se nós praticássemos isso no casamento, vamos deixar 2%. 98% dos nossos problemas se resolveriam. Sabe por que tem problema no casamento? Porque a gente abre a boca. Porque se nós fechássemos a boca na hora que o outro estivesse falando e perguntasse assim: Senhor Jesus, falo agora? Então, meu filho, pode ficar quieto, deixa ela falar, porque ela está precisando falar. E olha para ela e diz: pode falar, minha querida. Você é isso, você é isso, você é isso, você é isso, você é isso. É verdade, tudo isso é verdade. Você mais isso, você mais isso, você mais isso, você mais isso. É verdade, isso é verdade mesmo. Você mais isso, mais isso, mais isso, mais isso. Pura verdade, querida. Pura verdade. Mas graças ao Senhor, porque Ele te deu esse grande presente maravilhoso. Oh, querida, você é tão maravilhosa. Está todo com os defeitos dela na mente, não é? Mas você faz como o Senhor: não vejo nada em Israel. Se tem uma coisa que Israel tinha, irmão, era pecado, mas o Senhor diz assim: não vejo nada em Israel. Esse olhar gracioso, esse olhar misericordioso, esse olhar do Senhor que não fala, mas na hora que tem que falar, fala. Sabe, querida, está acontecendo isso aqui, isso. E mesmo que ela, deu piti, calma, querida, você vai ter que ouvir agora. No temor do Senhor eu vou dizer isso para você. Isso. Você precisa mudar nisso, você precisa fazer isso. Vamos orar ao Senhor e Ele vai nos transformar nessa área. Ô irmão, nós crescemos, nós amadurecemos, nós evoluímos. O pai falava assim com Jesus: vai, e ele ia. O pai falava assim com Jesus: vem, e ele voltava. Você sabia que era assim? Jesus, em João capítulo 12, versículo 49 a 45, Jesus diz assim: cada palavra que eu falo, ela é... Olha, irmão, presta atenção na palavra, você pode ir lá que você vai encontrar essa palavra. Ela é prescrita pelo meu Pai. Você já imaginou, irmão, quando ele falava alguma coisa, quando ele abria sua boca, o Pai tinha prescrito cada palavra para ele dizer. Essa era a vida de Jesus. Um homem totalmente sujeito à autoridade. Por quê? Porque ele abriu mão de sua glória. Qual glória? A glória de mandar. Porque se tem uma coisa que Deus faz, é mandar. Deus não obedece, irmão. Deus manda, mas Jesus abriu mão de sua glória. Qual glória? O trono. A glória de mandar. Ele mandava, ele se tornou um servo, um sujeito debaixo de autoridade. De autoridade de quem? Do seu pai. E viveu sempre confiando no seu pai. Irmão, era tanta confiança, mas tanta confiança, que quando ele passava um dia no templo, sendo chamado de endemoniado, de samaritano, de possuído por demônios, ele ia para o Getsemane orar. E ele orava a noite inteira. Você sabe o que o pai falava para ele? O pai falava para ele assim: volta para o templo. E diz assim: e saiu Jesus de madrugada para o templo. Quem mandou ele voltar para o templo?
O pai. E quando ele voltava para o templo, diz assim a palavra: e passeava Jesus no pórtico de Salomão. O homem estava num ambiente que todo mundo queria matá-lo. Irmão, você não ia querer estar naquele ambiente. Mas ele ia lá, sabe o que ele fazia? Ele passeava. Oi, fulano, tudo bem? Como é que você está? Tá bom? Tudo bem? Tudo bom, fulana? Como é que está o seu marido? Tá bem? Passeava tranquilo no pórtico de Salomão. Sabe por quê? Porque quando um homem e uma mulher confia em Deus, ele anda descansado. Pode estar tudo em volta abalado, mas ele está seguro. Sabe por quê? Porque não existe lugar mais seguro do que a vontade de Deus. A vontade de Deus é o lugar mais seguro. É por isso que Paulo diz que a vontade de Deus é boa, é perfeita e é agradável. Quando é que você faz uma coisa boa? Quando você faz a vontade de Deus. Quando é que você faz uma coisa perfeita? Quando você faz a vontade de Deus. E quando é que você faz uma coisa agradável? Você sabe o que é agradável? Que dá realização pessoal. Pensa nisso. O que te dá realização pessoal? Irmãos, sabe um dos nossos problemas? É que nós estamos nesse mundo buscando realização pessoal. E grande parte de nós sacrifica casamento, sacrifica filhos, sacrifica a vida por realização pessoal, porque acha que se tiver aquilo, vai se sentir realizado. Vou te dizer uma coisa para você, irmão, só tem uma coisa que te realiza. Sabe o que é? A vontade de Deus. Sabe qual é a vontade de Deus para você? Que você seja como Jesus. Sabe como é que Jesus é? Um homem sujeito à autoridade. Um homem que andou descansado. Um homem que Deus podia usar. Sabe quando Deus vai usar um homem? Quando ele tiver uma atitude de bebê. Onde está isso? Depois você pode conferir. Salmo, capítulo 8, versículo 2. Lá diz assim, que Deus, para vencer os seus inimigos, Ele suscita força da criança de peito. Quando Deus quer vencer os seus inimigos, irmão, Ele não vai no sabichão. Ou você acha que Deus precisa de mão de obra qualificada? Quem gosta de mão de obra qualificada é você. É você, que é um incrédulo, que precisa conhecer o currículo inteiro para poder descansar. Mas Deus não olha mão de obra qualificada. Deus usa quem tem uma atitude de criança. Qual é a atitude da criança de peito? Totalmente dependente. Quando Deus quer usar um homem, Ele vai buscar uma criança de peito. Não é que é a criança de peito. É aquele homem, aquela mulher totalmente dependente do Senhor. Sabe qual é o maior problema de Deus? Sabe qual é o maior problema do Senhor? Não é o diabo. Não são os demônios. Não é o ímpio. Não são os ímpios. Escute bem, irmão. O maior problema do Senhor Jesus Cristo é você e eu. Sabe por quê? Porque na hora de confiar nele, a gente não confia e sai fazendo as coisas do nosso jeito. Na hora de lidar no relacionamento pessoal, faz o seu jeito. Na hora de educar filhos, faz o seu jeito. Na hora de comprar e vender, faz do seu jeito, faz do meu jeito. Na hora de confiar no Senhor, de depender no Senhor, sim, irmão, uma vida de total dependência nele. Essa é a vida para a qual nós somos chamados. Na hora de depender dele, sai fazendo as coisas do jeito. Sai falando, sai brigando. Irmão, nós nos tornamos os inimigos do nosso Senhor Jesus Cristo. Somos nós mesmos. Mas o nosso Senhor nos resgatou, nos tirou das trevas, nos deu o seu Espírito Santo para nós andarmos no Espírito e pela fé. Primeiro aspecto. Pela fé, confiando, aprendendo a confiar nele. E assim, o pecado da incredulidade vai sendo tratado dentro de nós. Se você observar aqui nesse texto, você vai ver que esse texto, Mateus capítulo 8, vem antes do Sermão do Monte. Como é que começa o Sermão do Monte? Bem-aventurado os... Primeiro, lá na lista. Qual é o primeiro na lista, irmãos? Bem-aventurado
humildes, porque deles é o reino de Deus. Quem é o humilde? Quem que é o humilde? O humilde é o totalmente dependente do Senhor. É aquele que confia totalmente no Senhor. Vamos dar uma definição para o humilde? É aquele que recebeu o discipulado do Senhor Jesus Cristo de tal maneira que se tornou totalmente dependente do Senhor. E como é que termina o Sermão do Monte? Ah, que duro, né? Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará. Mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que estás nos céus. Irmão, o Senhor não está atrás de profissão de fé. O Senhor está atrás de um coração que confia nele. Porque é bom? Não. Porque nasceu de novo. Porque recebeu o Espírito Santo. Porque não é um ser vazio. Sabe qual é o nosso problema? O nosso problema é que a gente acorda pela manhã e olha no espelho e se acha uma pessoa vazia. Você não é vazio. Você tem o próprio Deus habitando dentro de você. E se você depender desse Deus, você também, como Ele, vai andar por sobre as águas. Isso é milagre? Por que é milagre? Porque a fé cristã é um milagre. Na fé cristã, tudo é milagre, irmão. Na fé cristã, tudo é na dependência do Senhor Jesus Cristo. O que o Senhor Jesus Cristo disse para os discípulos que haviam crido nele? Lembra? João capítulo 8? E disse Jesus para os judeus que haviam crido nele. Jesus não facilitava a vida de ninguém, irmão. Por que nós temos que facilitar? Jesus não dava desconto, irmão. Por que nós temos que dar desconto? A verdade de Deus é para todos nós. Disse Jesus para os judeus que havia crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Não basta só ouvir. Não basta só ouvir. É preciso permanecer nessa palavra. Essa palavra saiu da boca do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa palavra tem peso. Essa palavra é a verdade, irmão. Essa palavra tem que ser crida. Essa palavra tem que ser acolhida no nosso coração. Por isso o Senhor Jesus disse depois da parábola do semeador: vede como ouvis. Depois você lê a parábola do semeador. O Senhor termina a parábola dizendo assim: vede como ouvis. Porque você pode estar aqui, irmão, ouvindo com uma atitude de displicência. Não é a minha palavra. Não é, irmão. Não fui eu que morri por você. Você acha que nós subimos aqui para brincar? Você acha que nós partilhamos a palavra com displicência? Não, irmão. Não pode ser assim. A igreja foi comprada pelo seu sangue. Ela é preciosa aos seus olhos. Ele deseja ter para si uma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Como ele faz isso? Lavando com a sua palavra. A palavra não é nossa. A palavra não é minha. Não sou eu que exorto a igreja. É sempre o Espírito Santo. Porque, irmão, Espírito Santo, como o Senhor disse, Ele é o Consolador. Sim. No grego a palavra é Consolador. Só que no grego também a palavra é o Exortador. Todas as vezes que nós estamos reunidos, se não tiver exortação, abre os teus olhos. Abre os teus olhos. Porque o nosso Deus, o Espírito Santo, Ele exorta a sua igreja, porque Ele quer uma igreja santa. Ele sabe como nós andamos. Ele nos vê, Ele nos conhece, e Ele sabe muitas vezes na incredulidade que nós estamos andando. E o nosso Deus busca testemunho. O nosso Deus quer nos usar, porque Ele tem obra para fazer. E qual é a nossa obra? Perguntaram os judeus para Ele: lembra, Senhor,
qual é a obra para que possamos fazer as obras de Deus? O Senhor disse assim: a obra de Deus é que creiais. Qual é a nossa obra, irmão? É crer no que Ele está falando. Qual é a nossa maior obra, irmão? É descansar no que Ele disse. E se Ele falou, por mais que seja duro para nós, obedeça, porque Ele vai ser com você. Ele vai te sustentar, Ele vai te dar amparo. Ele é o Senhor que zela pela sua palavra. Se Ele diz para você, homem, para de tratar a sua mulher do jeito que você trata, obedeça a Ele. Não é assim que trata a sua mulher. Eu sou o teu Deus que te tirei da terra do Egito e te dei o meu Espírito e te capacito. Não é na tua força, irmão, é na força do Espírito Santo. Levanta pela manhã, bota os seus pés no chão e diga: Senhor Jesus, é no poder do teu Espírito Santo que hoje eu vou vencer as lutas, as dificuldades, e eu vou te obedecer. E se eu cair, Senhor, o Senhor me acolhe e volto de novo para estar andando junto contigo. O nosso problema é que a gente levanta pela manhã, olha no espelho e já pensa logo nas contas, nos problemas, nas dificuldades. Irmão e irmã, tira os seus olhos dos problemas. A Bíblia diz que nós temos que andar com os nossos olhos no autor e consumador da nossa fé. Aleluia. Louvado seja o nome dele. Sim, irmão, pode estar a maior dificuldade, mas nós não olhamos o horizonte. Sabe o que a gente faz com as dificuldades? A gente pega todas elas e apresenta diante de Deus. E diz: Senhor Jesus, estão todas diante do teu altar. Agora vou andar descansado. Vou andar confiando em ti. Do contrário, você vai ser, sabe como? Como esse aqui. Como esse escriba que disse para o Senhor Jesus: seguir-te-ei para onde queres que fores. E o Senhor Jesus disse para ele: ah, é verdade? Você vai me seguir para onde quer que eu for? Pois muito bem. As raposas têm os seus covis, as aves os seus ninhos, mas eu não tenho aonde reclinar a minha cabeça. Você quer? O que o Senhor Jesus está falando? O Senhor Jesus está dizendo assim: eu ando confiado inteiramente no meu Pai. O meu Pai é quem me sustenta. O meu Pai é quem me guarda. O meu Pai é quem dá tudo para mim. Você quer andar comigo? Tem certeza? Os discípulos teve que aprender essa lição, irmãos. Sabe aonde eles aprenderam essa lição? A maioria deles? Porque dos 12, 10 eram pescadores. A maioria desses discípulos aprenderam essa lição, sabe aonde? Na pesca maravilhosa. Lembra da pesca maravilhosa? Eles pescaram a noite inteira, os sócios lá que a Bíblia coloca. Eles tinham um comércio de peixe. E o mar da Galileia, o lago de Genezaré, era um lago pescoso, muito peixe. E eles passaram a noite inteira, não pescaram nada. Chegaram para Jesus e o Senhor Jesus disse assim: volta, lança as redes. E o Pedro fala assim: Jesus, o Senhor é pregador, eu sou pescador. O Senhor entende de gente, eu entendo de peixe. E o Senhor disse: volta, lança as redes. E aí o Pedro diz o quê? Lembra? Sobre tua palavra lançarei as redes. E eles foram e lançaram as redes. E quando eles puxaram, era tanto peixe que eles tinham que chamar os amigos do lado. O que o Senhor nos ensina ali, irmão? O que o Senhor nos ensina ali? Sabe o que o Senhor nos ensina? Você pode ter o melhor curso, irmão. Você pode ter a melhor preparação desse mundo. Você pode fazer o que você quiser. Pode fazer, não tem problema. Mas você pode fazer. Mas quem tem os peixes? Quem tem os peixes? O Senhor Jesus. Quem nos sustenta? O Senhor Jesus. Quem nos ampara? O Senhor Jesus. Os discípulos teve que aprender essa lição. E todos nós temos que aprender essa lição. De quem nos ampara, de quem nos sustenta, é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sempre vai ser assim.
Uma vez um pastor estava em crise. Eu estou com calor, vou tirar a blusa, tá? Ele estava em crise e ele estava conversando com outro irmão. E esse irmão disse assim para ele: Ita, por favor. Ele estava em crise com o ministério e esse irmão disse assim para ele: eu vou deixar o ministério. E aí o outro irmão disse assim: por quê? Ele falou: eu não quero mais. Ele falou: mas o que está acontecendo? Ele falou assim: eu não quero mais, eu decidi deixar o ministério. Ele falou: mas por quê? Você não quer mais viver de favor? Aí o irmão falou assim: como assim? Você não está querendo mais viver de favor? Aí ele disse assim: sabe, irmão, nesse mundo, todo mundo vive de favor. Nesse mundo, todo mundo vive do favor de Deus. Você vive de favor, mas eu também vivo, que trabalho secularmente. No mundo em que nós vivemos, todos nós aqui vivemos de favor. Do favor de quem? Do nosso Senhor Jesus. Então, onde que tem que estar o nosso foco? No Senhor Jesus. O teu trabalho, irmão, é só um instrumento para você ser usado por Deus? Ou você acha que o teu trabalho é um fim em si mesmo? Deus te colocou exatamente nessa profissão porque Ele quer te usar lá, naquele lugar. A tua profissão é só um jaleco, irmão. É só uma capa que Deus usa para usar você para alcançar outras pessoas. É só isso, irmão. Mais nada do que isso. Porque nós estamos aqui nessa terra para fazer a vontade do nosso Senhor. Eu, onde estou, você aonde está. Mas nós só podemos fazer a vontade do Senhor se nós confiarmos nele. Senão a gente vai fazer como o outro discípulo. Sabe o que o outro discípulo fez? Ele disse assim: mestre, deixa eu ir sepultar meu pai. O que ele estava dizendo para o Senhor? O que ele estava dizendo para o Senhor? Ele estava dizendo assim para o Senhor: o meu pai morreu e eu tenho uma herança. O pai dele tinha morrido, irmão, ele tinha uma herança. Então está dizendo: deixa eu ir lá sepultar o meu pai, porque ele pensou assim: bom, se seguir Jesus é isso aí que ele está falando, então deixa eu ir lá buscar a garantia. Eu vou lá, pego a minha herança e venho e sigo Jesus. Aí Jesus disse assim para ele: deixa os mortos cuidarem da herança. Sabe quem fica correndo atrás de herança, irmão? É morto. Morto espiritualmente que corre atrás de herança, que fica preocupado com herança. Os vivos espiritualmente não correm atrás de herança. Não quer dizer que não possa ter a herança da família. Mas eu estou acostumado, irmão. Já passei por algumas vezes que quando começa a distribuição de herança, irmão, é o caos. É um querendo pegar o outro. Porque sabe por que é assim? Porque herança é coisa de morto. Nós, os vivos, já temos uma herança. Qual é a nossa herança? O Senhor Jesus. Ele é a nossa herança. E um dia nós entraremos na posse total da nossa herança. Mas é assim que a gente vive? Será que é assim que a gente vive mesmo? E aí o Senhor disse para aquele homem: segue-me. Segue-me. Você lembra para quem o Senhor disse: segue-me? Ele disse para aquele jovem rico, lembra? Quando o jovem rico chegou para ele e disse: bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? E o Senhor disse assim para ele: conhece os mandamentos? Ele disse: todos, e pratico desde a infância. O Senhor disse: que bom, que joia. Então faz o seguinte, eu tenho só mais uma coisa para você de 5 coisas. Vai, vende tudo que tu tens, dê aos pobres, se torna um pobre e vem me seguir. Aí diz que o jovem se entristeceu e foi embora. O Senhor viu o quê? Será que ser rico é pecado? Não, não é pecado. Até porque os estudiosos de economia, e eles dizem assim, que se você tiver uma casa própria, você faz parte da elite, da elite, da elite da humanidade. Porque 80% da humanidade não tem o que comer. Você sabia que em alguns países no mundo, as pessoas quando vão tomar banho, sabe como é que é? É uma bacia grande. E a gente tem aquele chuveirinho quente, né? E ainda reclama. E vive reclamando.
Aí já mostra para nós quem é o nosso Deus, irmão. Sabe como é que eles tomam banho? É uma baciona assim. E o primeiro a tomar banho é o pai. Graças a Deus, né? Que é o homem primeiro. O primeiro que entra na água é o pai. E pega aqui, ó, chulape, chulape. Aí depois vem a mãe na mesma água, chulape. Aí depois vem o primeiro filho, o primogênito, chulape, chulape. O menorzinho, coitadinho, pega aquela água sebenta. Muitos países são assim, sabia? Você sabia que a maioria das pessoas não tem o que comer, irmão? Não tem um dinheirinho para comer uma refeição por dia. Você é rico, irmão. Você que está me ouvindo aqui é rico. Mas você sabe o que a gente pensa? A gente pensa assim, não, eu não sou rico, não. Rico é o fulano. Sabe por que a gente pensa assim? Eu não sei aqui, mas lá em Maringá a gente para no sinaleiro, e aí tem aqueles moços e aquelas moças que jogam umas coisas, né? E esses dias tinha uma menina grávida fazendo e jogando. A gente olha para aqueles moços e fala, meu Deus, que situação. Né? A gente olha assim, puxa, que situação, um fracasso. Aí a gente está parado no nosso carro e para do lado assim, ó, no sinaleiro. Um carro muito melhor que o nosso. A gente olha do lado assim e fala, nossa, que carrão. Esse é um sucesso. É assim que a gente vive. Porque para nós, sucesso depende muito do carro. A gente mede as pessoas pelo carro que elas têm, pela casa que elas têm. A gente está doente, irmão. Nós estamos doentes. E nós precisamos que o Espírito Santo abra os nossos olhos, irmão, para nós vivermos diferente, com uma outra realidade. Nós precisamos colocar os nossos olhos em outro lugar. Uma vez o irmão A.W. Tozer, um dos irmãos que eu mais aprecio na literatura, ele foi chamado por um irmão muito rico para conhecer a sua casa. Uma casa, uma big de uma casa. Mas pensa numa casa. Uau, que casa. Se fôssemos nós, ia chegar na casa e falar, nossa, que casa, cara, parabéns, morrendo de inveja, mas tá lá, parabéns, cara, que legal. A W. Tozer entrou, olhou. O pastor, vamos lá em cima, vamos lá. Subiu. Ó, pastor, meu banheiro, meu quarto, uau, olha. Terminou de ver tudo, saíram para fora, pararam na frente, o A.W. Tozer estava entrando no carro, ele falou, pastor, só uma coisinha, o senhor não disse nada? Precisa? Não entendi. Sabe o que é, irmão? Posso ser sincero? Pode. Eu estava orando. Eu estava falando assim, Jesus, nunca me dê uma casa dessa. Porque se o Senhor me der, eu nunca mais vou querer te encontrar. O que você acha disso, irmão? Sabe qual é o nosso problema? A gente ganha dinheiro e a gente já quer subir o padrão. Eu estou para conhecer, irmão, homens e mulheres que ganham dinheiro e não aumentam o padrão. Eu estou para conhecer, irmão. Sabe por quê, irmão? Homens e mulheres que o dinheiro já não está mais no coração. Porque o nosso problema é esse, o dinheiro está no coração. E o nosso Senhor olha para nós e Ele vê quem está sentado no nosso coração, irmão. Porque é possível, irmão, ter muito dinheiro e o dinheiro está do lado de fora. E é possível ter pouco dinheiro e o dinheiro está do lado de fora. Sabe o que nós precisamos, irmão? De homens e de mulheres que tenham sim uma conta gorda, que for, uma poupança cheia, mas está lá. Fica ali, ó. Fica aí. Aí é o teu lugar. E Senhor, está nas tuas mãos. Se o Senhor falar, vai, vende tudo que tu tens e dê aos pobres, eis-me aqui, Senhor, porque tu vais me sustentar. E também de irmãos que estão com a conta baixinha, como William Karen, quando a esposa dele perguntou para ele assim, quanto tem na conta, bem? Sabe o que ele disse para ela? Eu estou pedindo para o Senhor fazer isso comigo. Sabe o que ele disse para ela?
25 centavos. O quê? 25 centavos só? Ele disse, não, 25 centavos, mais todas as promessas do meu Deus. Aonde está o coração desse homem? Nesse Jesus que diz assim, vem, segue-me que eu vou cuidar de você. Pode vir, eu cuido de você. E se eu te der muito dinheiro, meu filho, deixa o dinheiro fora. Deixa o dinheiro fora para ser usado por mim. Sabe por quê, meu filho? Porque a raiz de todos os males é o amor ao dinheiro. Tem algum mal na sua vida, irmão? Tem algum male na sua vida? Tem? Está passando por algum male na sua vida? Está? Sabe qual é a raiz? Incredulidade. Dinheiro. Sabe qual é o problema? O dinheiro ainda está no seu coração. Ele ainda manda em você. Ele ainda é o Senhor. E o Senhor disse assim para ele, meu filho, o teu problema, jovem rico, é que você não conhece o maior de todos os mandamentos. E o maior de todos os mandamentos é, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Sabe por quê, irmão? Porque nós damos ouvidos para o Deus que está sentado no nosso trono. Sabe por que nós estamos aqui sentados muitas vezes displicente, abrindo a boca, totalmente displicente, não vê a hora de acabar? Sabe por quê, meu amado irmão? Porque tem outro Deus sentado no seu coração, e esse Deus fica falando o tempo todo para você e impede você de ouvir a voz do seu Senhor. Mas o nosso Deus está dizendo para nós, rompa com esse Deus. Porque eu sou o Senhor que habito, Tamar leu o texto, que habito no alto e sublime trono. Alto e sublime trono. Mas ele também diz assim, eu sou o Senhor que habito no coração do contrito e do abatido. Deus tem 2 tronos, irmãos, que ele habita. Um é aquele que ele está lá, o nosso Senhor Jesus Cristo. E o outro trono que ele deseja habitar é o trono que está no nosso coração. Mas esse trono só pode ser habitado por um. Não dá para ser habitado por 2. Ou está sentado ele, ou está sentado outra coisa. E só há um jeito de amá-lo, se arrependendo do Deus que está no trono. Dizendo, não quero mais nada com você. Senhor Jesus, eu quero só te seguir. Eu quero ser um homem, eu quero ser uma mulher sujeita à autoridade. Então, quando você entrar numa tempestade, sabe como é que você vai ficar? Você vai dormir. No meio da tempestade você vai dormir. Por quê? Porque você está servindo o Senhor Jesus. Mas se é outro que está no coração nosso, no meio da tempestade, nós vamos fazer o quê? Nós vamos entrar em pânico, né? Por que nós vamos entrar em pânico, irmão? Porque nós estamos sozinhos. Nós estamos com esse Deus que nós escolhemos adorar e que não pode nos ajudar na tempestade. Ele não nos dá segurança na tempestade. E aí na tempestade a gente fica com a sensação de que está sozinho. E quando nós estamos sozinhos, nós entramos em desespero. Mas quando o Senhor Deus é o nosso Senhor, quando Ele realmente está governando a nossa vida durante a semana, quando vem a tempestade, nós descansamos nele, porque Ele está cuidando de nós. Ele disse, não temais, ó pequenino rebanho, porque foi do agrado do Pai vos dar o reino. Aí a gente descansa. A fé que nós temos nele, que ele nos deu, não é uma fé que nos dá poder sobre as circunstâncias, mas é uma fé que nos faz dormir no meio das tempestades. A tempestade pode ser financeira, como o Tamar falou. A tempestade pode ser conjugal. A tempestade pode ser com seus filhos. A tempestade pode ser profissionalmente. A tempestade pode ser o que for, irmão. Se Ele está reinando sobre a tua vida, você dorme, porque você sabe que Ele está reinando sobre a tua vida e que você não está num outro lugar que não nas suas mãos. E nas suas mãos é o único lugar seguro na face da terra.
está descansado. Quer ter essa fé? Peça ao Senhor. Ele pode produzir essa fé no nosso coração. E como vamos crescer? Como vamos amadurecer? E como o Senhor vai nos usar? Vai ser uma bênção para nós. E como vamos nos sentir realizados? Porque tudo que nós queremos como seres humanos é nos sentir realizados. E a gente acha que tendo aquilo vai ser realizado. Mas não vai não. Você vai se sentir realizado, irmão, quando você estiver vivendo como o nosso Senhor viveu. Porque você foi criado para ser como Ele. E só tem um jeito. É sendo como Ele. É vivendo como Ele. É buscando ser como Ele. É dizendo como o apóstolo Paulo: esquecendo-me das coisas que para trás fico, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação que está em Cristo Jesus. O alvo, o prêmio, a vocação. É tudo no singular, porque é uma coisa só. E tem um nome, é Jesus Cristo. Que o Senhor ganhe o nosso coração. Amém.